Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos aprender mais uma aula. Nesta vez nós vamos aprender sobre o julgamento das nações. Com base em Mateus, no capítulo de número 25, do versículo 31 até o versículo de número 46, está esse tema tão glorioso, escatológico, que é o julgamento das nações. Então, nós temos aí o julgamento das nações, conforme Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. E eu queria ler o versículo 31 ao 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se apartará do trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas o bode à sua esquerda. Então, se você ler do versículo 31 ao 46, você vai ver que desse contexto bíblico aponta que a hora do julgamento das nações será justamente quando Cristo voltar em glória com a igreja. E o profeta Joel, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele revela que esse julgamento das nações, dos gentios, ele se dará no mesmo momento que Deus irá julgar a nação de Israel. Deus julga Israel, depois julga as nações. Então, observe que nós temos aí um cronograma, dentro da era da grande tribulação. Cristo, ele derrama suas pragas, derrama o seu juízo, e quando Cristo voltar em glória com a igreja, ele suplanta o anticristo, amarra o diabo, dá livramento a Israel, julga Israel e também julga as nações para quem vai ter direito de entrar no milênio. Outro ponto interessante é a respeito desse local, desse julgamento, onde irá acontecer esse julgamento das nações. Então, Joel, no capítulo de número 3, e o versículo 2, ele fala a respeito desse local onde Cristo irá julgar tanto a Israel como as nações. Diz assim, versículo de número 2, 13, 2 de Joel: E congregarei todas as nações, e farei descer ao vale de Josafá, e ali com eles entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. Então, a respeito do local onde irá acontecer esse julgamento, nós temos aí o Vale de Josafá. Também nós temos aí uma referência muito clara lá em Zacarias, capítulo de número 14, versículo 4, a respeito do local desse julgamento, que nós cremos que era, lógico, na terra e no Vale de Josafá. Então, Zacarias, no capítulo 14, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor: E naquele dia estarão os meus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Então, alguns acreditam que esse vale de Josafá diz respeito a essa grande abertura aí que Deus vai causar quando pisar no Monte das Oliveiras, mas não é certo. Alguns acreditam que esse vale já exista, que fica justamente ali em Israel. Mas nós entendemos e temos certeza que esse julgamento das nações será na terra e será num lugar que será chamado Vale de Josafá. Então, nós também temos aí um ponto muito importante, entender quem serão os participantes aí desse julgamento. Então, algumas pessoas confundem esse julgamento das nações com o juízo final. A diferença é que
que o julgamento das nações diz respeito às pessoas vivas. Então, Deus irá reunir pessoas vivas fisicamente ali para julgar quem terá direito de entrar no milênio ou quem ficará de fora do milênio. Então, algumas nações que foram a favor de Israel irá ter esse privilégio de adentrar no milênio. As pessoas que foram contra Israel irão perder esse privilégio e serão jogados no lago de fogo. Então, nós entendemos que, profeticamente, os participantes serão pessoas vivas e não pessoas mortas. Então, Deus irá reunir as pessoas de todas as nações que restarem da grande tribulação e passará por esse julgamento ali no vale de Josafá. Outro detalhe é a respeito da base desse julgamento. Então, esse julgamento terá como base julgar justamente as obras, né? Se você ler Mateus capítulo de número 25, e versículo 40 ao 45, você vai perceber que Jesus dirá assim às pessoas: e respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Então dirá também ao que estiver à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me visitaste. Estando enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando um destes pequeninos o não fizeste a mim. Irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, a base desse julgamento será justamente as obras das pessoas da grande tribulação, pessoas que irão realmente ajudar, apoiar a nação de Israel. Então, observe que a base desse julgamento é as obras feitas durante a grande tribulação. Então, nós temos, por fim, aí o resultado desse julgamento. Então, terá um resultado duplo. Então, se você observar, aquele que o rei colocou à sua direita irá entrar no milênio, e aquele que o rei colocou à sua esquerda será lançado no lago de fogo. Então, pessoas serão aceitas por Cristo e pessoas serão rejeitadas por Cristo. Então, Mateus, capítulo 25, versículo 34, diz assim: ó, então dirá o rei ao que estiver à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora, no versículo 41, ele vai dizer a quem está à esquerda: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então está aí o resultado desse julgamento das nações. Louvamos a Deus porque nós somos igreja e nós seremos instrumento de Deus para julgar as nações e também os anjos decaídos. A igreja, ela não é réu nesse julgamento. A igreja, ela é a vara de Deus, né? Ela é a medida de Deus nesse julgamento das nações aí. Então, eu e você vamos estar nesse dia aí cooperando com Cristo nesse julgamento das nações e também no julgamento dos anjos decaídos. Vamos orar a Deus, agradecer por mais essa aula, que Deus possa trazer sempre essa motivação, essa graça de nós estarmos aqui trazendo essa reflexão, esse ensinamento da palavra de Deus.
Pai de amor, Santo Deus Jesus, eu te peço, Pai, dá entendimento aos teus filhos, dá sabedoria, dá graça, abençoe seus filhos, abençoe seu pai, abençoe sua mãe, abençoa, Pai, todos dentro da sua casa, que a tuas mãos sejam estendidas, Pai, poderosamente. Pai de amor, Pai Santo, é isso que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus.